perguntas, alguma coisa, né? No final. Eu pego, pode deixar. Boa noite a todos e todas da nossa turma do minicurso de literatura, de folhetos e entre pesquisa e ensino de história. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, nessa noite memorável, eu posso dizer memorável, porque hoje nós temos a presença ilustre e luxuosa do professor Lindoaldo Vieira Campos Júnior. E aí eu vou precisar ler uma pequena introdução, porque eu acho que faz jus ao nosso convidado. A gente tem que receber bem as pessoas que chegam na nossa casa, né? Então, o professor Lindoaldo, ele é bacharel em Direito, com ênfase em Direito Constitucional. Licenciado, mestre e doutor em Filosofia, com ênfase no pensamento de Nietzsche. Mestrando, porque não é mais mestrando, é mestre em História dos Sertões, porque já defendeu, com ênfase na presença de poetas indígenas, Chucuru, na poética de Teixeira, Paraíba, e São José do Egito, Pernambuco. Ele é autor, e aí eu acrescentei essa informação que para nós todas são importantes, mas essa é ainda mais relevante, que ele é autor das obras ABC da Poesia dos Sertões do Nordeste Brasileiro, no Prelo, e da coleção Filosofia em Cordel. Então, é muito prazeroso receber o professor Lindoaldo. E aí, Lindoaldo, vou comentar o que eu falei com o Lorival na terça-feira, né? Falei, esse minicurso, ele alcançou pessoas e lugares que eu nunca imaginei que fosse alcançar, né? A gente tem aqui pessoal de história, graduando em história, historiador, pessoal de pós-graduação, mestrandos, doutorandos, doutores, professores da rede básica, do Brasil todo. Assim, somos poucos, agora somos poucos, mas somos espalhados, diversificados, né? Eu lembro que no primeiro dia, eu não sei se a menina do Acre continua, mas tinha aluno do Acre. Eu fiquei, assim, realmente emocionada. Como é que o minicurso, né, que a gente tem pretensões tão humildes, consegue alcançar lugares tão distantes, e que eu nunca fui. Então, assim, o mais luxuoso dessa proposta, né, a mais luxuosa situação que essa situação aí de online nos coloca, é poder reunir pessoas de lugares tão diferentes, poder coordenar agendas e trazer pessoas como você para o nosso encontro, né? E aí, o que a gente já fez até aqui, só para você saber que turma você está encontrando, né? A turma que você está encontrando, então, ela tem essa diversidade, e a gente já fez um percurso legal, pensando no ensino de história e as questões curriculares, já pensamos, fizemos uma imersão na história do cordel, eu dei uma aula sobre isso, o cordel como documento histórico, o Lorival arrematou isso fazendo com o jeito Lorival de ser, né, que você conhece muito bem, fazendo aquele levantamento da história do cordel e também da pesquisa dele, né, como coordenador da Cordelteca. Pensamos um pouco sobre ensino de história, livro didático, e aí você chegou no momento do curso que é após todas essas discussões, né, encerrando com chave de ouro, porque na verdade a gente vai falar com o Lindoaldo Cordelista, né, com o Lindoaldo Cordelista. E isso muito nos alegra. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. A casa é sua, ainda que seja virtual. Tem um café virtual ou uma taça de vinho virtual para você. Você escolhe qual dos dois você vai querer. Tá bom, meu amigo? Fica à vontade. Oh, coisa boa, danada. Eu tô aqui com a Maqui Caicó um pouquinho quente, eu tô com uma cervejinha aqui, que eu não vou mentir, né? Mas ninguém sabe o que tem na caneca do João aqui, da caneca do Lindão aqui também, ninguém pode dizer não, tá gravado. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, parabéns aí pelo projeto, Nairan, muito obrigado pelo convite, né? A gente sente muita gratidão de poder passar, né? Esse percurso que a gente tem, tentando juntar as duas coisas, né? Eu sou professor de filosofia aqui do IFRN do Campus Caicó, e costumo dizer que eu faço uma poesofia, ou filoesia, né? Quer dizer, porque para mim não tem diferença, não. Como não tem diferença entre erudito, popular, isso é tudo besteira. Então, assim, eu procuro fazer como professor, aí eu realmente, assim, fico muito grato pelo convite, porque tem tudo a ver com o que eu faço, né? De juntar, de tentar fazer com que o cordel, a poesia de uma forma geral, a
a poesia sertaneja, né? Eu vou explicar aí à frente porque eu uso essa denominação. Mas no contexto paulo freireano, né? Freireano, no sentido de que a gente use aquilo que é mais que é culturalmente mais próximo, né? Dos alunos. E a poesia, ela, de uma forma geral, né? Para todos os povos assim, de uma forma geral, tem uma entrada muito, né? Muito facilita bastante a gente trabalhar os conteúdos em sala de aula. E aí, nesse sentido, eu elaborei uma cartilha, esse ABC da poesia, uma cartilha, né, falando sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, o que é um quadro, o que é uma quintilha, sextilha, né, métrica, o que é que rima com o quê, né, esse tipo de coisa aí que a gente vai ver que essa poesia nossa tem peculiaridades, né, e também exige a gente conhecer um pouco assim esses fundamentos e no sentido de construir um material didático que seja auxiliar, né, às aulas. É claro que no cordel a gente não dá para a gente colocar tudo, né, todo o conteúdo, né, é evidente que isso não é possível, mas devido às limitações que a gente tem, né, de espaço, então, mas são provocações, né, a gente pode colocar ali numa estrofe, num verso, uma provocação e como professor naquele momento ali fazer, explanar melhor e trazer outras referências, enfim. Mas o cordel ele serve muito, né? Já é uma experiência bacana que a gente tem e outros colegas também, né? No sentido do uso da poesia e do cordel na sala de aula. Então, aqui no sertão do Nordeste, a gente, quando fala de cordel, quando fala em poesia, recita alguma coisa, né? Os alunos já absorvem aquilo, né? Já abrem, né, o caminho assim para que a gente possa trabalhar esses conteúdos, facilita bastante. Então, muito obrigado mais uma vez, boa noite a todo mundo. E a ideia é justamente essa, a gente fazer uma espécie de oficina, né? Vou trazer para vocês alguns aspectos, alguns elementos básicos da poesia sertaneja, e nesse primeiro momento. E aí, na próxima semana, a gente trabalha outros aspectos, né? Conclui esses aspectos e faz realmente a parte prática, né? De como a gente pode configurar um cordel, né? Que isso também é um pouco, né? Exige um pouco assim também a gente tem uma percepção sobre isso. Então, assim, me sinto à vontade porque eu elaborei essa coleção Filosofia em Cordel também, né? Pensando nisso. São 11 cordéis, uma caixinha, né? Com 11 cordéis, em que eu tento justamente isso, usando isso eu vou falar, já adiantando aqui algumas coisas, o personagem João Grilo. Eu uso em 6 cordéis desses 11 esse personagem, porque também dá uma vivacidade, né, ao cordel. Não fica só aquela coisa expositiva. Então, personagens, diálogos, então, é muito interessante a gente poder trabalhar com isso também, né? Então, vou apresentar aqui para vocês, vou pedir licença aqui para apresentar, tá certo? E como a gente combinou, fica o pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aí a gente deixa no final, claro, um espaço, né? E aí eu peço para o pessoal aí, organizador, né? Anotar, registrar direitinho, aí no final a gente faz um bate-papo, beleza? E durante também a gente vai sintoicerando aqui para trabalhar também a construção, vamos se preparando aí, que todo mundo hoje vai virar poeta, vai ser cordelista também, porque não é só teoria, não. Vamos se preparando aí para a gente fazer juntos aqui, né? Construir também algumas estrofes, né? Então, deixa eu tentar aqui apresentar, vou procurar aqui. Pronto, tá rodando aqui. Acho que vai dar certo. Algum tempo que eu... Pronto. Como eu não estou vendo, eu peço que alguém fale, por favor, tá vendo? Tá certinho, tá ótimo. Tá, pronto. Show. Pronto, então, dentro, né, do minicurso, organizado pela professora doutora Irã, né, literatura de cordel entre a pesquisa e o ensino, então, essa parte do trabalho, a gente vai trabalhar essa parte do laboratório de experimentação didática, beleza? Então, passaria aqui rapidamente quais são os temas que a gente vai trabalhar. Hoje, vamos ver se dá tempo de a gente falar sobre isso. O que é poesia, o que é um cordel, o que é uma rima, o que é um verso, o que é uma estrofe e o que é uma deixa. Aqui, como você falou, professora, muita gente já trabalha com isso, né? Já tem experiência,
inclusive em sala de aula e tal. Mas na conversa aqui, eu acho que a gente pode, né, trazer algumas coisas novas e espero também que vocês tragam também, né, contribuição também para a gente formar um conhecimento, um conteúdo coletivo, né, nesse sentido. Então, primeiro ponto, né, o que é poesia? A poesia, a gente tem duas formas, né, básicas que a gente tem de se expressar para falar sobre uma coisa, prosa e poesia, né? Então, por exemplo, para falar sobre uma aranha, eu trouxe esse exemplo. Em prosa, a gente pode escrever, fazer uma descrição da seguinte forma: a aranha é um animal que vive a maior parte do tempo numa teia de fios muito finos, quase invisíveis, que ela constrói com uma substância que existe em seu próprio corpo. Aí é prosaico, né? Prosa descritiva, objetiva, uma linguagem bem nesse sentido, né? Bem objetiva. Já na poesia, a gente pode se expressar dessa forma mais simbólica, né, e emotiva. E, nesse sentido, embora a gente vá trabalhar com conteúdos didáticos, objetivos, né, a poesia nos possibilita justamente fazer esse entrelaçamento, esse entoiceramento, né, entre o conteúdo objetivo e uma forma mais subjetiva, né, mais simbólica. Então, a poesia ela permite isso. Então, é justamente esse atrativo que traz, né, além de outros. Então, nesse exemplo, a gente pode falar sobre a aranha da seguinte forma, através de uma cestilha. A aranha passa a vida numa residência bela. Possui ferramenta própria para construir a tela e a matéria-prima é parte do peso do corpo dela. Ou seja, disse a mesma coisa, né? O mesmo conteúdo que a gente tem nessa descrição prosaica, mas de uma forma bem mais, né, a meu ver, né, bem mais bela, né, e atrativa nesse sentido, né? Então é a poesia de Manuel Filomeno de Menezes. Então é isso, a poesia, então é essa possibilidade que a gente tem, né? Por que usar o cordel? Essa pergunta, né, que a gente está tentando responder aqui. Por que usar o cordel? Justamente porque a poesia tem essa musicalidade que a rima permite, né? O ritmo, também a gente vai falar um pouco sobre isso também, como é que a gente faz o verso ter um ritmo, uma cadência mais interessante. Então, tudo isso fortalece, né, essa ideia de um material didático assim mais atrativo para os alunos, né? A outra questão, eu vou tentar um pouco mais rápido aqui, justamente para a gente deixar mais tempo aí para as perguntas no final, tá? Então, a segunda pergunta, o que é um cordel? Vocês já viram aí, né, como a professora falou, queria só trazer umas contribuições, né, talvez repetidas aí do que o pessoal já falou. Mas cordel, primeiro, é preciso diferenciar o que é cordel e o que é folheto. Cordel não é folheto. Cordel é diferente de folheto. Eu trouxe aí, mesmo para isso, mesmo de propósito, né, alguns folhetos pendurados em cordas finas, em cordéis. Mas o cordel que a gente está falando é um gênero literário. Nem se identifica com esse cordel, a cordinha, né, onde estão pendurados aí com os grampos os folhetos, nem com esses folhetos. O folheto é a parte física, né? É a parte, a mídia, vamos dizer assim, né? E não precisa nem ser físico, na verdade. Você pode transmitir um cordel que é a poesia. O cordel é a poesia. O cordel não é a cordinha, nem é o folheto. O cordel é a poesia. É um gênero literário. Então, esse cordel pode ser transmitido pela internet, por exemplo. Então, ele não vai ser impresso, né? Ele não necessariamente é veiculado através de um folheto. Comumente geralmente né? O cordel, ele por uma questão cultural, ele é veiculado, e questão financeira também, né? Porque é mais barato e tal, enfim, ele é veiculado nesse formato aí, no folheto. Mas ele não se confunde com o folheto, certo? Então, o cordel é isso, a poesia. Então, é um gênero literário e outra, é genuinamente brasileiro. O cordel não é... Eu sei que isso aí deve ter, né, com certeza o pessoal falou, existe controvérsia sobre isso, claro, também. Mas essa é a minha opinião, inclusive fundamentada num pesquisador que eu admiro bastante, né, o Aderaldo Luciano, que fez uma tese, né, sobre isso, e tem um livro, que é o resultado, né, os apontamentos para uma história crítica do cordel. Eu acho que é isso, depois eu coloco aí na referência.
Então, é genuinamente brasileiro, porque não se confunde com o que esses folhetos, né, da Península Ibérica, onde eram veiculados romances, por exemplo, né, horóscopos, almanaques. Não, o cordel, como gênero literário, ele nasce, né, tem inclusive lugar e data de nascimento, que é ali a Serra de Teixeira, né, na segunda do final do século XIX. Né? Já há evidências de que o cordel já era composto, né, por Nicandro Nunes da Costa, de Teixeira, né, Silvino Pirauá de Lima, já no final do século XIX, e que foi intensificada essa produção, essa impressão em folhetos por Leandro Gomes de Barros em Recife, né, a partir do início do século XX. Então é uma espécie da poesia sertaneja. Essa poesia sertaneja é o seguinte, o que eu chamo de poesia sertaneja? Uma apropriação que foi feita aqui, né, nomeadamente ali na Serra de Teixeira, no Pajeú, que é contíguo ali, de elementos da poesia ibero-árabe, né, que tem essa poesia ibérica, também tem essa influência árabe toda, né, de 800 anos de ocupação árabe. Então, essa poesia sertaneja ela também tem uma originalidade, porque é uma apropriação, e aí acho que é Bourdieu que fala sobre isso, questão de apropriação, o que é popular. Popular é apropriação, né, de elementos da poética ibero-árabe, que, como cestilha, como arquadro, que já existia tudo lá, mas aqui foram apropriadas e configuradas de forma na criação de novos estilos literários. Né? Então, por isso, essa poesia sertaneja ela tem características próprias que não se encontram em nenhum outro lugar. Por isso que eu faço uso essa denominação. O cordel também existem várias classificações de cordel, né? Cordel disso, cordel daquilo e tal, mas essencialmente o cordel é narrativo. A ideia do cordel, porque, por exemplo, eu faço a filosofia em cordel. Não seria propriamente um cordel, né? Mas filosofia no formato de cordel, talvez fosse mais apropriado falar dessa forma, porque o cordel é uma narração, existe uma história, né? Há um desenvolvimento, né, narrativo comumente utilizado dessa forma, né? E aí eu trago 2 exemplos, do Proezas de João Grilo, esse personagem de João Ferreira Lima, meu conterrâneo lá de São José do Egito, né? Proezas de João Grilo, que é de 1920, mais ou menos nessa época, foi adaptado por Martins de Ataíde, né? E que inclusive retirou o nome de João Ferreira Lima, muitas vezes fazia isso, né? O Bernardo também, lá no Ceará. E depois foi aproveitado o personagem, né, que vem da Península Ibérica, o João Grilo, ficou mais conhecido no Auto da Compadecida, né, de Ariano Suassuna. E outro exemplo também de cordel, poema narrativo, de Chico Pedrosa, que é um dos mais produtivos, né, cordelistas em atividade. E aí eu trago como exemplo Briga na Procissão. Beleza? Aí eu queria, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Não. Depois se der tempo, eu passo. O Briga na Procissão, né, a declamação. E que, inclusive, por Lirinha, né, que é o líder, né, o vocalista do grupo Cordel do Fogo Encantado. Mas vamos adiante aqui. Então é isso, cordel, né? O que é, então, uma rima? Aí, o cordel ele vai se compor, é uma poesia, um poema, né? Eu uso a palavra poesia indistintamente, né? Poesia, o poema, a gente, o linguajar da gente aqui, a gente fala muito assim, né? É uma poesia. Então, o cordel é um poema ou poesia, como se queira, então formado por estrofes. Estrofes são formados por versos, né? E esses versos eles rimam, né, em determinados momentos. Não necessariamente todos vão rimar, mas para que a gente consiga entender lá na frente o que é estrofe, então a gente tem uma forma didática, né? Vamos ver então o que é uma rima, porque o pessoal às vezes tem uma dificuldade, né? Se determinada palavra rima com outra. Na poesia sertaneja, a poesia sertaneja é bastante rigorosa, né? Os poetas são bastante rigorosos, no sentido de admitir apenas um tipo de rima. Nós temos 2, basicamente. A rima toante, né, em que as palavras rimam as palavras que têm sons finais parecidos, né, quando se parecem apenas, e a rima soante ou consoante, em que as palavras têm que ter sons finais iguais.
Então, nessa poesia sertaneja, que eu falei, é muito rígida, né, nesse sentido, e em vários outros também, né, a gente vai falar sobre isso, só se admite a rima soante, também chamada de consoante, como eu falei, né, palavra que literalmente significa com o mesmo som, conjunto, mais soante que soa. Então, tem que soar de forma igual, né, os sons finais das palavras no final dos versos. Então, é tão rígida essa regra na poesia sertaneja, e já foi mais ainda. No início do século passado, por exemplo, em meados do século, na verdade, eu vi aqui uma advertência, né, de um poeta, de um cantador ao outro, que tinha rimado Natal com Macau. Você vê, Natal termina com L, e Macau com U. Então, mas não tem o mesmo som? E eu perguntei a uma pessoa mais velha, né? E eu disse, não, mas é porque antigamente as palavras terminadas em L, né, tinham uma pronúncia diferente. Não se dizia Natal, dizia-se Natal, jornal. Né? E principalmente os cantadores, eles são muito ciosos, né, da pronúncia, que faz parte, né, claro, como estratégia, né, das apresentações, né. Então, assim, quando eles podem, eles fazem essa distinção, né? Ainda hoje os poetas, os cantadores, sobretudo, eles naquela performance, né, que eles fazem, então um dos elementos é essa entonação, essa dicção mais apurada, né, para mostrar a diferença, o conhecimento que eles têm, né, em relação a essa questão. E aí também atinge a questão da rima. Então, vocês podem ver que em palavras, por exemplo, quando a gente usa o A aberto, né? Vatapá. Né? Jamais um cantador vai rimar vatapá, né, com amar. Né? E para isso, se o outro fizer isso, ele vai chamar a atenção dessa forma. Vai, né, intensificar essa rima em outro momento, aí na próxima estrofe, por exemplo, para justamente apontar o que ele considera, né, o que, diante dessa regra tão rígida da poesia, é considerado um erro. Né? Então, na poesia sertaneja, a gente só vai admitir essa rima soante. Rima soante. Também chamada de consoante, como eu falei. E a poesia matuta, chamada matuta? Acho que eu coloquei alguma coisa. Sim, nós vamos ver aqui alguns exemplos, né, antes. A rima, então, é formada, veja bem, então a gente, a princípio, admite apenas a rima consoante, né, ou soante, que com os sons exatamente iguais. E esse som, qual é que a gente vai, a partir de que é que a gente tem esse som, né, para saber se a outra palavra vai rimar ou não? A partir da vogal, da sílaba tônica da palavra. Isso é a última palavra do verso, né? O verso é a linha, cada linha da poesia, e a última palavra é que a gente vai usar, logicamente, para fazer a rima, né? Com a última do outro verso ou do verso seguinte, enfim, de acordo com a disposição aí das rimas nas estrofes. Então, assim, o som que a gente vai usar como identificar, né? Como modelo para que a outra palavra à frente rime com essa anterior, esse som ele é esse som formado a partir da vogal da sílaba tônica. Então, por exemplo, na palavra desejo, a sílaba tônica é Z, né? Desejo, então Z. Então, a vogal, a letra E, a partir da letra E, todo o restante vai ser o som, né, com o qual que vai definir qual se vai ter rima ou não a outra palavra, a palavra com que eu desejo rimar. Então, desejo, por exemplo, desejo não rima com beijo, né, porque os sons são diferentes. Então, a explicação é essa, né, a partir da vogal da sílaba tônica. Encontra não rima com afronta, né, ontra com onta. Tempero, ero com cheiro. Mais, né, de somar, aí não vai rimar com faz. Ninguém diz faz, né? Faz. Mas, como eu estou dizendo, na poesia sertaneja, né, a gente não só na cantoria, mas na escrita também, a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente puder evitar, melhor. Desejo vai rimar com lugarejo. Ejo, né? Quer dizer, o mesmo som, né? Contando aí a partir da sílaba. Beijo com queijo, encontra com contra, afronta com desconta,
tempero com exagero, né? Cheiro com maneiro, porque às vezes a gente chama maneiro, né? Cheiro, maneiro. Mas a gente tem que ter um cuidado, principalmente escrevendo, né, cordel, né? Porque na cantoria a gente vai ouvir muito isso, né? Os cantadores, eles às vezes, e de uma forma ou de outra, utilizam as palavras assim, né? Dão colocam, né, de certa forma ali para ajeitar essa rima. Mas principalmente na poesia escrita, não vai ficar tão legal, né? Então, se a gente puder evitar, melhor. Continuando, mais, aí vai rimar com demais e outras palavras, né? E faz rimar com atrás, né? Inclusive, repito, porque como a gente está escrevendo, então vai ficar muito fácil identificar, né? Qual é a letra a partir da qual se existe ou não correspondência dessas letras, né? Que formam essa parte da rima, né? Algumas dicas para a gente pensar aí na rima. A gente prestar atenção do seguinte, as palavras oxítonas, ou são aquelas que têm a sílaba tônica é a última, né? São as de rima mais fácil. Aí, por exemplo, verbos com terminação em ar, ir. Então, eu escrevendo, para escrever um cordel, para eu compor minha poesia, eu, claro, vou procurar quais são as palavras que tem rima mais fácil. Porque tem umas que tem rima fácil, outras têm rima difícil, e tem outras palavras que sequer tem rima, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro cuidado que eu já vou adiantar aqui para vocês é em relação à deixa. A gente vai falar lá na frente, mas vou adiantar um pouco, porque tem a ver com a rima. A deixa é quando a gente tem que rimar o primeiro verso, né, a última palavra do primeiro verso da estrofe seguinte com o último verso da estrofe anterior. Então a gente tem duas estrofes, né? O último verso, ele vai, tá? Quando chega no final ali, ele é a deixa. É o último som deixado pelo último verso da estrofe. Com esse som, eu vou ter que rimar o primeiro verso da estrofe seguinte. Isso é a deixa. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Mas é só para a gente ter esse cuidado de escolher palavras de rima mais fácil, porque elas não vão ser usadas apenas naquela estrofe que eu estou fazendo. Se eu for usar a deixa, aí é uma opção, mas se eu for usar a deixa, eu vou ter que usar a mesma rima que eu usei nessa estrofe anterior, eu vou, pelo menos para começar a estrofe seguinte. Então, é muito melhor, né, eu escolher palavras de rima fácil. Então, palavras terminadas em ade, os verbos, né? Então, são a gente não pode abusar, né? Aí fica só, tem gente aí começa, né? Então, aqui eu vou falar do meu sertão, é muito lindo e está aqui no coração. Aí na outra estrofe, aí ião, e termina o cabo. Aí fica enfadonho, né? Não fica legal. Então, a gente evita usando essas rimas tão fáceis. A gente vai lá, tem as rimas um pouco mais difíceis, né, mas que também tem palavras. Existem dicionários de rima, né, inclusive na internet. Então, eu uso bastante. Né, dicionário, eu acho que não lembro o nome agora, mas eu usei bastante de rima. Dicionário, você bota lá, então, qual é o final? Acho que até 4 letras. Né, no final, você coloca lá e vem uma lista. Então, você vai... Porque realmente tem hora que é muito difícil. Né? A questão do conteúdo, você tem que usar essa palavra de qualquer forma. Né? Não tem jeito. Então, faz o seguinte, se é uma palavra de rima difícil, você tenta colocar no início do verso. Né? Por exemplo, a palavra fantástico. A palavra fantástico é rimas difíceis, né? Eu vou usar com sarcástico. Aí pode ser que no contexto, que a gente tem que prestar atenção a isso também, no contexto daquela estrofe, não dê para eu botar fantástico com sarcástico. Entendeu? Pelo contexto, né? Então, o conteúdo não... Aí fica forçado se você for fazer isso. Então, se você precisa usar a palavra fantástico, tem que usar fantástico, porque faz parte aqui e tal do pensamento de fulano. Então, em vez de botar lá no final, você traz para o início. Seu pensamento é fantástico. Não, fantástico é seu pensamento, pronto. Né? Não tem nenhum mistério. Aí sim, você vai ter uma quantidade bem maior de palavras aí que possam rimar, né? Então, tudo uma questão de bom senso e de prática, né? A gente vai conseguindo isso. Então, aproveitar a palavra fantástico, são as palavras proparoxítonas,
né? Que são essas que tem acentuação na terceira sílaba, né? Contando do final para trás. Então, fantástico, aí sarcástico, aí, enfim, aí a gente já começa a se perder aí, né? São difíceis as rimas. Romântico, cântico, então evita essas palavras, né? As palavras oxítonas, que a gente já falou, as paroxítonas também, como a terminada em ade, né? Saudade, bondade, né? Aí vai. Então, elas são mais fáceis também. E algumas palavras que simplesmente não tem rima, não tem como, né? Como mãe. Eu vou falar sobre mãe, eu posso rimar com banho. Tá certo, peraí que eu vou falar sobre isso. Mas mãe, sempre, cérebro, câncer, nuvem, vibra, órfã, Bíblia, simplesmente não tem rima. Então, tem palavra que não tem como. Agora, se eu quiser rimar mãe com banho, posso? Pode, pode. Agora, é o que eu vou falar aqui nesse último ponto. Devemos nos esforçar para escrever de acordo com as chamadas normas cultas da língua portuguesa. Afinal, a gente está escrevendo para alunos, né? No ambiente escolar, no ambiente de educação, e não é, né? Se a gente puder evitar, melhor. Olha, pode ou não pode? Essa coisa de pode ou não pode na arte, como diz o professor Gombrich é um arretado, é a história da arte. Ele diz o seguinte: não existe arte com A maiúsculo. Eu vou fazer esse parênteses aqui já de forma preliminar, que serve para tudo. Não existe arte com A maiúsculo, existem artistas, né? Ou seja, existem práticas. Então não existe assim, isso é certo, isso é errado. Olha, se a gente vai escrever um cordel, que como eu falei, é um gênero literário, nós temos que obedecer a algumas regras, né? O cordel é como um romance, por exemplo. Não são gêneros literários? O romance, o conto, a crônica. Então, se eu vou escrever uma crônica, aí eu não posso, ou melhor, eu só posso, existem algumas regras, né, para isso. Uma determinada quantidade de linhas, de páginas, o tipo de linguagem que eu vou usar, né? Então, quanto a isso, um romance também vai ter uma narrativa, enfim, né, tem os personagens, enfim, cada um tem as suas regras. A poesia sertaneja também, né? Não é porque é poesia que a gente pode, né, de qualquer forma. Eu quero escrever poesia livre, tranquilo, não tem nenhum problema, só não vai ser cordel, né? Então é simples assim, né? O cordel é um gênero literário que é uma espécie da poesia sertaneja, e a poesia sertaneja tem essas regras rígidas, né? A gente vai ver, olha, a questão da rima, né? Essa rigidez toda. Depois a gente vai ver o que é que rima com o quê. Não é todo verso que pode rimar com o outro na doida, não. A gente tem toda uma sequência, né? Finalmente a gente vai ver a métrica, que é uma parte muito matemática da coisa, né? Que é medir. Métrica vem de metro, né? Medir. Então, a gente, do tamanho do verso, a gente vai medir, a gente vai falar sobre isso. E a gente tem um ritmo. Os versos eles têm que ter uma cadência. As sílabas tônicas elas têm que estar em determinadas posições, né? Então, eu não estou dizendo isso para vocês fiquem preocupados, né? É coisa demais. Não, apenas, né, para lembrar que se a gente pretende escrever um cordel, e esse cordel, sobretudo, porque vai ser usado em sala de aula, nós temos que ter cuidado, né, com essas, não chamo de regras, né, mas diretrizes, né, que para a confecção desse tipo, desse gênero literário. Então, se não é nada tão complicado, a gente vai ver que com a prática, com o tempo, a gente vai fazendo isso de uma forma, né, se torna natural. A leitura é fundamental para isso, porque a gente vai encontrar palavras, a gente, né, de acordo com o nosso volume de leitura, a gente vai tendo como é que chama? Vai formando, né? Uma quantidade de palavras ali, um arcabouço, né, de palavras que a gente já vai dominando e já vai se tornando mais fácil para a gente encontrar palavras que rimam com outras, né? Que a gente já sabe que está escrito de forma correta. Enfim, tudo depende dessa prática, dessa leitura constante, desse trabalho. Os cordelistas leem bastante. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Não tem nada vem assim, né? Essa ideia de dom, isso aí, né? Eu acho que as pessoas têm uma propensão. Então, como algumas têm propensão, né, para a música, para a arquitetura, para a pintura, algumas têm para a poesia. Isso é uma coisa natural, né? Mas, entretanto, aqueles que têm propensão para a música não vão chegar cantando, tocando lá na orquestra sinfônica, né? Tem que ter um processo, né, de educação estética, né? E o cordel também existe tudo isso.
Apesar, às vezes, a gente acha de uma forma até preconceituosa, que não, o cordel é mais simples, né? Uma linguagem simples, do povo, né? Isso é uma ideia equivocada, né? A gente tem que aprimorar, ter cuidado. Leandro Gomes de Barros, por exemplo, ele era cioso disso, né? De cuidar mesmo, de tentar fazer com que o cordel alcançasse esse plano, né? De uma linguagem escorreita, né? De uma linguagem formal, né? Compenetrada, com palavras, né? Até de uso não tão vulgar, né? Para que houvesse mesmo uma espécie de educação das pessoas. Então, nesse sentido que eu coloco aqui. Mas, mais uma vez, não é para assustá-los, não é para... Né, existem essas regras e a gente tem que fazer assim. Não, tenham calma, a gente vai, né, escrevendo e vai, né, tentando fazer dessa forma e vai criando outras coisas também. Por que não? O cordel também não está aí petrificado, né, como nada no mundo. Né? Já dizia Heráclito, tudo flui. Então, não precisa nem a gente estar fazendo teste sobre isso. O cordel, ele ele flui, né? Ele está vivo. Então, ele não nasceu dessa forma também. É por isso que eu falo, né, que a poesia sertaneja é justamente essa apropriação, ou seja, essa vivência, essa reconfiguração de modelos, de arquétipos, né, da poesia ibero-árabe. E o cordel também, ele vai se modificando. Então, quiçá, né, nós possamos, então, trabalhar nesse sentido também, né, da modificação, se for interessante ou não, de usar outros tipos de estrofe, né, de admitir a rima, né. Por enquanto, então, é isso que eu estou dizendo. É difícil você... Isso não dá para fazer hoje, né? Nós temos, por exemplo, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que é um órgão, né, instituição que cuida disso também, né? E preserva também, assim como a Academia Brasileira de Letras, a questão das normas cultas, né? Não existe um manual assim sobre cordel, mas isso aí é o que a gente vê, né? Agora, em relação, vamos só finalizar esse último ponto aí. Se quiser escrever poemas matutos, né, em que, por exemplo, força-se a pronúncia mulher para rimar com fé. Né? Aí está forçando, né? Mulher. Ou viajar para rimar com deixar. Eu posso fazer isso? Posso, mas deixe claro que está fazendo isso de forma proposital. Né? Embora aí é uma questão pessoal, né? Eu, assim, realmente não gosto, sabe? Eu não gosto porque é aquela coisa, né, da ideia de que o matuto, né? Matuto é maravilhoso, né? Aquele que é do mato, né? Catingueiro, mas o indígena, né? Mas de que fala errado. Então a gente às vezes, né, usa isso e fica aquela coisa, né? Também preconceituosa, né? Como a ideia lá do, não estou lembrando agora, que alguém lembrar, de São Paulo, né? Do caipira, né? Do Jeca Tatu, né? Essa ideia, né? Que fala. Então, mas se você for fazer, né? De alguma forma, né, até didaticamente a gente pode fazer para ilustrar alguma questão, deixe claro que está fazendo isso de forma proposital, para que o leitor entenda que você escreveu assim porque o contexto da poesia permitiu, beleza? Então, poder pode, né? Mas, primeiro, é bom que a gente evite, segundo, se for fazer, deixe claro, né, que está fazendo isso de forma proposital, beleza? Aí, cabe no cordel o quê? Cabe nota de rodapé? Cabe, por que não? Cabe no cordel, a gente vai falar sobre a configuração, né, no próximo encontro. Cabem ilustrações, por que não? Claro, teria um problema, né? Você, inclusive, aproveita ali, porque sempre o cordel tem um espaço em branco muito, muito grande ali, né, do lado da estrofe. Então, a gente aproveita para fazer isso. Caixinhas, né, com sinônimos. A gente pode fazer tudo isso, certo? Mas a gente vai falar sobre isso aí no próximo encontro. Aí, então, eu queria brincar um pouco de rima aqui com vocês, bora? Vou sair aqui do meu modo aqui de apresentação para a gente brincar umas palavras assim, né, para rimar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou parar, né? Apresentação. Aqui. Pronto. Dá certo, Ariane? Dá certo demais, dá certo demais. Vamos Bora embora. brincar um pouquinho, né? A gente conversa aqui. Vamos embora. Vamos lá, a palavra plástico. Quem sabe, vamos uma rima para plástico. Como é que pode ser? Eu não posso usar o banco de rimas que eu deixei aberto aqui, não, né? Até Paulinho, né? Não, aí não, é sacanagem. Né? Não pode não. Não, mas estão Elástico, ali Vitória falando, Machado. elástico. É o que? Plástico, Plástico? elástico. Fantástico.
Fantástico. Pegando aí, né, que eu falei, né, Antônio Marques? Tá certo. Ih, gente, eu sou péssima para essas coisas. Bombástico, bombástico. Olha aí, cara, muito bom. E você tinha fechado a janelinha lá, não foi? Não, fechei. Tá aqui. Prometo. Palavra de Vocês escoteira. percebam, é uma palavra pró-paroxítono, né? Então a gente vai encontrar uma dificuldadezinha, né, para encontrar rima. E às vezes, quando encontra a palavra, ela não cabe naquele contexto. Não adianta, né, para a gente ficar forçando a barra em relação a isso, né? Então a gente pode fazer com. Agora a gente imagina que tem muita palavra assim, aflição. Aí vamos rimar com ão. Cão. Cão. Olha, já foi até no contexto, né? Estou numa aflição porque eu vi um cão e tal. Coração, paixão, situação, gravação. Exato. Aí tá vendo como é mais fácil? Agora a gente não pode. Todo exagero, né? Não fica legal, né? Esteticamente não fica legal. Irritação, exatamente. Então, pronto, é isso, né? A rima não tem tanta dificuldade assim, e tem ao mesmo tempo, se a gente tem que considerar aquelas palavras, né? Desejo, com beijo, a gente vê às vezes o pessoal colocando, mas não é legal, beleza? Então, pronto, vamos adiante aqui. A gente vai fazer outras brincadeirinhas como essa aqui. Eu vou aqui tentar. Excelente. O povo, aí a gente vê quem está dormindo, quem não está, né, meu povo? Isso é estratégia também do professor, viu? Não é por nada não. Voltou aí o slide? Voltou sim, tá ótimo. Pronto. Simbora. Agora a terceira, quarta. O que é um verso? Aí todo mundo sabe, né? Não tem também nem graça. O verso é cada linha da composição poética. Aí a gente vai rápido agora. Por exemplo, uma saudade infestada toda a vida eu sempre tive. Não sei como é que se vive sem ter saudade de nada. Até mesmo um camarada, quando faz uma partida, nos deixa por despedido uma saudade plantada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Eita. José Filomeno de Vasconcelos. Então, cada linha dessas aí é um verso, né? Isso aí acho que ninguém tem dúvida, né? Porque existem algumas ideias aqui que eu vou colocar, uma perspectivazinha, só para a gente ter uma notícia também histórica também sobre a questão. A palavra verso vem do latim versus, que significa voltado, virado, participa o passado de vertere, que significa virar, voltar ao início, como nas palavras conversão, inversão, reversão, né? E universo, por exemplo, né? Aniversário, ou seja, é aquele que volta todo ano. Pronto, pensa em aniversário. Ano, né? E vers, aí esse aí quer dizer é aquele que volta. O aniversário é aquele que volta todo ano. E na poesia indica que quando uma linha chega ao fim, deve-se retornar e iniciar outra linha. Diferentemente da prosa, que vem do latim prosus, que significa para frente. Pró, sem voltar. Beleza? Então na prosa a gente vai lá e vai embora, né? Vai para outra linha. Mas se não tivesse outra linha aqui na prosa, fosse corrido. Mas na poesia não. Os versos, eles têm que ter aquela medida, tem que ter aquele fim ali. E a gente vai, começa, volta, vai, começa, volta. Né? Esse é o significado. Outra coisa, nos livros aí vocês vão encontrar, os livros aí, as antologias antigas, né? Eu tenho aqui alguns, Rodrigues de Carvalho, não sei o que lá, Raymond de Cabo aqui. Você ainda tem o verso também chamado de pé. E é por isso que em alguns livros ainda encontramos nomes de estrofes, né? Que são estilos ou gêneros, né, da poesia sertaneja, como Mourão de Sete Pés, o que significa Mourão de Sete Versos. Beleza? Então é só isso, só alguns comentários aí a respeito. A próxima, o que é um estrofe? Aí também é fácil, né? Estrofe é um conjunto de versos. E a quantidade dos versos vai determinar a sua denominação. Ou seja, aí é simples. A quadra, estrofe de 4 versos. Quintilha, de 5. Sextilha, de 6. Setilha, de 7. Oitava, desculpem aí, está um pouco desconfigurado, sempre acontece isso, né? A gente tem a oitava, a nonilha, que não é tão comum, mas existe sim. Pelo menos um gênero literário, uma toada, acho que é a toada alagoana, né? Um gênero literário, um gênero da poesia sertaneja, com 9 versos. Não é tão comum, né? Até hoje eu só encontrei esse. E a 10ª, que é uma estrofe de 10 versos. Esses que estão em vermelho são os mais utilizados, são as espécies de estrofe mais utilizadas na poesia sertaneja. A quadra, a sextilha, principalmente, a setilha e a 10ª. A mais utilizada é a sextilha. A mais utilizada. 80% das composições
né, da cantoria, por exemplo, a gente tem vários estilos, né? Tem mais de 100 estilos na cantoria. Eu vou colocar ali mais ou menos uns 30%, 60% mais ou menos com a sextilha. E a outra com a décima, a outra parte com a décima. Então, a sextilha e a décima são campeãs, né, no uso, né, para os estilos da cantoria, da poesia popular. Olha, uma coisa interessante, todas essas espécies de estrofe já eram praticadas na poesia ibero-árabe à época da colonização do Brasil. Então, aqui, nenhuma delas foi inventada. O que houve foi adaptações, apropriações, né? Então, por exemplo, a décima já existia, sim, já existia lá na poesia em Portugal, que veio com os colonizadores, e o que foi feito aqui é transformar, ou melhor, configurar a décima para que ela seja estilos poéticos diferentes, usada em estilos poéticos diferentes. Por exemplo, o galope à beira-mar é uma décima, né? O martelo agalopado é uma décima. São estrofes de 10 versos. O que vai mudar? O ritmo, a temática, né? Sobre tudo isso, o ritmo e a temática. Que vão diferenciar, fazer com que a gente diferencie um estilo de outro, né? Embora sejam configurados com a mesma espécie de estrofe. Beleza? No cordel, a gente vai usar bastante o mais sextilha e setilha. Essas duas, certo? Mas eu vou falar um pouquinho também sobre a quadra, porque foi a estrofe mais usada na cantoria no início. Depois foi substituída pela sextilha. Beleza? Então vamos lá. As estrofes mais usadas na composição de cordéis: quadra, sextilha e setilha. A quadra, né, com 4 versos. De meados do século XIX, que foi quando iniciou-se, né, a poesia sertaneja, em 1850, mais ou menos, em Teixeira, como eu falei, através da família, sobretudo da família Nunes da Costa, né? Agostinho Nunes da Costa Júnior, que veio de Santa Luzia, do Sabugi, né, aqui na Paraíba. Porque houve, naquela época, 2 correntes migratórias muito fortes, intensas aqui porque foi a época de invasão dos sertões, né? Então, um ponto de referência muito forte era Santa Luzia, o Sabugi, que são os rios, né? Essas são as ribeiras do rio Sabugi. De Santa Luzia, uma corrente, até hoje a estrada é assim, né? Uma corrente veio aqui para o Seridó, outra corrente subiu a Serra de Teixeira, né? E colonizou aquela região ali, depois desce para o rio Pajeú, né? No caminho do rio Pajeú até o rio São Francisco. Então, nesse período aí, no meados do século XIX, a quadra, né, era a espécie de estrofe mais usada, até para cantar. Escrever e cantar, os poetas faziam isso através da quadra. Até que os cantadores, Silvino Pirauá Lima, que é de Patos, né, mais vivia em Teixeira, né, a chamada Escola de Poesia de Teixeira, e Romano do Teixeira, que é de Mãe d'Água, hoje é um município, né, mas era um distrito à época, um povoado pertencente a Teixeira, né, substituíram a quadra pela sextilha, porque a quadra não dava para expressar toda a ideia. Ela é limitada, pequena, né? 4 versos. Geralmente a gente vai ver isso quando falar sobre métrica. Cada verso tem 7 sílabas. Então é muito restrito. São 28 sílabas, né? Para você desenvolver um pensamento que às vezes é um pouco maior, né? Precisa de um pouco mais de espaço. E aí o Romano e o Silvino, então, né? Por isso que o Romano do Teixeira é considerado o precursor da Escola de Poesia de Teixeira. E aqui abro um parênteses, que é justamente minha pesquisa tem a ver com isso, que o Romano do Teixeira é ascendente chucuru, né? A mãe dele tem ascendência dupla, indígena chucuru e africana, né? E aí isso foi um dos pontos, dos fios condutores da minha pesquisa, né? Então quer dizer que os indígenas chucuru permaneceram ali, mesmo depois da Guerra dos Bárbaros, né? E contribuíram bastante para a poética daquela região. Beleza? Então, a sextilha então, passou a ser o tipo, e ainda hoje o tipo de estrofe mais usado na cantoria. É com ela que se começa a cantoria. Começa sempre pela sextilha, porque é uma forma de esquentar. Beleza? E aí depois vai, né? Aí tem as fases da cantoria, né? Os baiões, que a gente chama. Então, a gente tem a sextilha de apresentação, o cantador pede licença, se apresenta, né? Fala o nome das pessoas ali, e aí depois a gente vai indo para a setilha, e, por fim, para a décima, né? A quadra é uma estrofe formada por 4 versos que rimam da seguinte forma, é simples, o segundo com o quarto, só precisa rimar isso aí.
Então tá aí uma quadra de Aderaldo Ferreira de Araújo, conhecido como Cego Aderaldo, do Crato, né, lá do Ceará. Comigo ninguém se engane, esse é um verso livre. Esses versos que não precisam rimar são chamados versos livres, beleza? Comigo ninguém se engane, nem queira divertimento, que eu sou cego da vista, mas não do conhecimento. É um verso bonito, né? Então, tá, então a gente vai rimar simplesmente entro, né, divertimento com conhecimento. É simples, né? Vou sempre falar aqui na deixa, é lá no final, mas vai adiantar. Se, para pegar na deixa, o primeiro verso da estrofe seguinte teria que rimar com... Ih, estão dormindo. Com o último. Oh, não, eu estava pensando, desculpa, um tô, né? Um tô. Com ento. Não? Com Com ento, ento. justamente. Ento, Ah, né? isso aí. Beleza? É. Então, vou repetir. Se o outro cantador tivesse que, se fosse uma cantoria, aí o outro cantador vai iniciar a estrofe seguinte, ele vai ter que rimar com ento. Ele vai ter que começar, né, a última palavra do primeiro verso da estrofe que ele for fazer, vai ter que rimar com ento. Beleza? Eu falo do sofrimento. Pronto, aí já pegou, chama pegar na deixa. Isso garante duas coisas: musicalidade, né? Porque é uma costura, é um alinhavo, garante musicalidade e garante também, ou melhor, não garante, mas dificulta, faz com que os cantadores não usem tantos balaios, que são poesias já decoradas, que eles já trazem decorado. Porque quando você tem que pegar na deixa, você não sabe como é que vai vir de lá para cá, né? Qual é a palavra que vai ficar lá no final. Então, assim, torna mais difícil. Não que eles não usem, mas torna mais difícil usar as poesias já decoradas. Beleza? Bom, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Então, duas quadrinhas que eu trouxe aqui também bacanas, ó, como outros exemplos, né, de quadra. Aí, Morena, pede a Deus o que eu peço a São Vicente, que junto nós dois um dia, numa casinha sem gente. Né? Então, aí rimas, ente e ente. Simples assim. O segundo verso tem que rimar com o quarto. Pronto, só isso. Não te abatas pelo açoite, nem com a luta por vencer. Por maior que seja a noite, vai o dia amanhecer. Medeiros Braga, poeta de Juazeirinho aqui, né, indo aqui para Campina Grande. Maravilhoso, a gente vai falar muito sobre Medeiros Braga, porque ele é ele é da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e é um dos poetas que escrevem bastante sobre história. Guardem esse nome aí. Medeiros Braga. Ele escreve sobre Guerra de Canudos, sobre a Guerra dos Bárbaros, sobre zumbi, sobre lampião, sobre personagens e sobre acontecimentos, né? Caldeirão, todo mundo ele tem. Medeiros Braga ele tem mais de 200, acho que hoje talvez tenha mais de 300 cordéis. Eu comprei a coleção a ele, né? Pedi, eu tinha acho que 230, então faz uns 2, 3 anos, então já deve ter passado 300. O que é que vocês notam nessa segunda quadra aí? Alguma coisa diferente, não? Nada de Rimou a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. Perfeito, show de bola, tá vendo? Ô, povo atento, é bom demais. Olha aí, você tá vendo? Isso faz com que a quadra ganhe outro nome. Qual é? Trova. A trova. A trova que a gente ouve muito falar, os trovadores, o Clube dos Trovadores. A trova nada mais é que uma quadra, só que ela é mais sofisticada. Né? Ela vai exigir que rimem não apenas o segundo com o quarto, mas também o primeiro e o terceiro. Então, isso aí vai ser uma trova. Ou seja, toda trova é uma quadra, mas nem toda quadra é uma trova, né? Toda trova é uma quadra. Sempre o formato são 4 versos. Para ser uma quadra, basta ser 4 versos. Né? E rimar o segundo com o quarto. Pronto, beleza. Então é uma quadra. Mas nem toda quadra é uma trova, porque nem toda quadra rima o primeiro com o terceiro. Né? Basta o segundo com o quarto. Tá tranquilo, pessoal. Se tiver alguma dúvida, antes das perguntas, se tiver alguma dúvida aqui, pode falar, porque acho que fica até mais, né, emocionante aqui para a gente ir falando. Então, aqui já que acho que tá legal. Já que o senhor deixou a deixa, né? Isso. Rapaz, eu tenho lido alguns cordéis de Leandro, e Leandro tem, pelo menos lá, ele colocou, rapaz, uma dificuldade, não só ele, mas outros, né, que era fazer o acróstico do nome para assinar o cordel, né? Isso. Não tem aquele problema lá de assinatura. Aí eu queria, pegando essa deixa aí, que o senhor desse também uma comentada sobre a rima do pé quebrado. Ah, beleza.
Pronto, a gente fala um pouco mais na frente, tá beleza? Pronto, tá certo. Não, tá bom, agora é a hora mesmo, porque o pé quebrado, geralmente, ele é uma quadra, né? É ou quadra ou sextilha, mas o pé quebrado, ele é um estilo da poesia sertaneja. A gente usa a expressão pé quebrado, né? Muitas pessoas usam a expressão pé quebrado para se referir a uma poesia mal feita, uma poesia feia, esteticamente feia, né? Mas, né, isso aí está válido, né? Não tem nenhum dúvida. Mas o pé quebrado, ele é um estilo da poesia sertaneja. Por que é pé quebrado? Porque, como eu falei, a linha, o verso, né, ele também é chamado de pé. E pé quebrado significa um verso com um tamanho menor do que os outros. Então, por exemplo, vamos dar esse exemplo aqui. Vamos usar essa trova de Patativa do Assaré. Se eu dissesse 2 ferrões de maribondo, teus olhos tenham julgado, mas não corro nem me escondo. Ser ferroado. Esse último verso, ele estaria menor, né, do que os outros. Por isso ele seria chamado de pé quebrado, entendeu? Porque ele foi quebrado. A métrica dele foi quebrada. Mas a gente vai falar sobre isso melhor quando falar sobre métrica, que é justamente qual o tamanho dos versos. Então, esse pé quebrado, mas desde já fica isso. O pé quebrado é um estilo da poesia sertaneja em que um dos versos ele tem um tamanho menor que os demais. Ele é o chamado pé quebrado. Beleza? Então, pronto. Aqui está uma trova, né, de Patativa do Assaré. E a gente tem aí um grande compositor, um poeta aí aguerrido, né, nas questões sociais. Patativa é muito estudado, né, lá de Assaré, lá a cidade, né, e a obra dele está reunida nesse livro, Cante Lá, que eu canto cá. Beleza? Uma coisa, eu vou dando aqui uns parênteses, fazendo uns parênteses. Patativa do Assaré, você vê que a cidade é Assaré, porque isso é uma espécie de marco. Marco na poesia sertaneja, vai designar uma espécie de fortificação que os poetas constroem, como se fosse inatingível, inabalável. Eles fazem isso, né? Meu castelo tem 30 metros de altura, tem dragões ao redor, tem isso, tem aquilo. Isso é um marco. Como algo realmente assim, que não seja inexpugnável, né? Algo que ninguém consiga entrar. Quando muitos poetas utilizam o nome do lugar deles associado ao seu próprio nome como uma espécie de marco, como se fosse assim, aqui quem manda sou eu, né? Aqui quem canta sou eu, quem canta de gala aqui sou eu. Patativa do Assaré. Então, no Assaré, naquela região, quem manda é Patativa. Louro do Pajeú, Mocinha da Passira, né? Inácio da Catingueira, Romano do Teixeira, Pinto do Monteiro. Então, é muito comum, né, no nome como os filósofos pré-socráticos faziam, né? O pessoal associava depois o nome, né, Tales de Mileto, do lugar. Então, como uma espécie de fortificação também, demonstração de força, né? Beleza? Como é que a gente distribui, pessoal? A gente, pronto, sabe o que é uma quadra. Então, pronto, beleza. 4 versos, eu rimo o segundo com o quarto. Agora, como é que eu vou distribuir meu pensamento numa quadra? Aí existe uma lógica nisso aí, né? A distribuição do pensamento nas estrofes, ela obedece a uma espécie de silogismo, que é o seguinte: você tem, em primeiro lugar, uma afirmação, você faz. Só um minuto, peraí. Pronto, cachorro. A gente não pode desconsiderar. Nesse caso da quadra, a gente faz o seguinte: nos versos 1 e 2, no primeiro e no segundo, a gente faz uma afirmação. No terceiro e no quarto, a gente conclui. Ou através de uma comparação, ou uma explicação. Então, vamos a um exemplo aqui de Inácio da Catingueira. Pronto, cantador escravizado, né? Que ficou muito conhecido pela cantoria que fez com Romano do Teixeira, a primeira cantoria que se tem notícia em 1874, lá na cidade de Patos. Então, Inácio diz: meu viver é misturado de tristeza e alegria. Isso é uma afirmação. Vocês vejam o seguinte, que isso pode ser considerado uma linha só, a gente vai ver também, que é uma forma de você compor, de você perceber a poesia. Meu viver é misturado de tristeza e alegria. Você pode considerar uma linha só. Sou escravo no roçado, mas sou rei na cantoria. Né? Meu viver é misturado de tristeza e alegria. É uma afirmação. Por quê? Aí ele vai concluir. Por quê? Sou escravo. Aí não precisa dizer por quê, né? Sou escravo no roçado, mas sou rei na cantoria. Está vendo uma trova, né? De Inácio, que é uma quadra, como a gente falou. Beleza? Tranquilo, então? Então, pronto. A forma de distribuição do pensamento na quadra, já que é pequenininha, deixei, é isso. Você fala uma coisa, né?
exprime, afirma alguma coisa, depois faz uma comparação. É a forma mais né, simples assim, né, de fazer essa distribuição do pensamento na quadra. Beleza? Eu vou ter aqui para a gente brincar com a quadra. Eu vou, Ayran, a gente pode tentar fazer uma quadrazinha conjunta aqui? Por favor. Gosto assim. Então, vou parar aqui novamente. Né? Dá tempo aqui para a gente fazer. O que não dá tempo para a gente trabalhar hoje tem a próxima, né? Pronto, é isso. E por isso que a oficina tem essa coisa mais fluida, né? A gente Isso. fica mais à vontade. Pronto, vamos lá. Vamos fazer uma quadra então, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer uma afirmação. Alguém vai começar aí fazendo uma afirmação, né? Tentando distribuir em 2 versos. Se não, pelo menos numa linha grande assim. Vamos lá. Eu começo? Ayran, vai, Ayran. Eu vi que você ia falar. Não, eu ia falar para você começar. Você começa. Para falar de poesia, alegra-se o coração. Aí vamos fazer. Alguém pode fazer só uma linha, outro pode fazer outra, ou então alguém completa as duas. Primeiro, a gente vai ter que rimar. Olha só, para falar de poesia, se alegra meu coração. Vai ter que rimar ão. Né? Para falar de poesia, é o primeiro verso. O segundo, se alegra meu coração. Aí agora eu vou fazer um terceiro que não precisa rimar e o quarto que tem que rimar com coração. Para falar de poesia... Somos 28 pessoas. Aí, ó, calma a alma e faz feliz a nação. Vitória inspirada hoje. Tá vendo só? Olha aí, ó, tá vendo? É assim que a gente vai brincando, O Edna botou também, ó. Do lado do sertão. Olha aí. Poxa, gente, só eu que sou ruim. Então, Lindoaldo, eu já percebi. Eu que sou ruim aqui do negócio. De jeito nenhum. Olha, o negócio é a música, Poesia é música pura. Então a gente tem que. Rima, a cadência, depois quando a gente fala sobre métrica. É poesia, é música. Então quem gosta de música, eu estou vendo você. Né? Não, são livros aí atrás, né? Mas você são. Bota um CD. Mas por incrível que pareça, eu sou formada em música também. Bota um CDzinho. Olha, música ajuda bastante. Escutem música, vão percebendo, né, nas músicas como o pessoal faz as rimas. O pessoal aqui, os cantores, né, todos eles, de uma forma geral, usam, né, vão usando a rima. Mas Zé Ramalho, por exemplo, Zé Ramalho usa demais, né, Galope à Beira-Mar, né, Alceu Valença, eles têm essa fonte, né, na poesia popular muito forte. Chico César. Escutem, prestem atenção às músicas deles. Vocês vão ver onde é que os danados vão botando a rima e vão construindo do jeito que a gente está fazendo aqui. Né? A musicalidade é essencial. Beleza? Eu vou continuar aqui, vou voltar para a apresentação. Porque senão a Irã vai passar mais vergonha. Vai ter outra parte aqui, não se preocupe não. Você escapou dessa. Pronto. Aqui a gente agora vai falar sobre a cestilha, né? A cestilha é a mesma coisa, né? O esquema de rima, ou seja, é um estrofe com 6 versos e o esquema de rimas é esse. O segundo com o quarto e o sexto. Ou seja, é uma quadra, né, acrescentada de mais 2 versos. Só isso. E a rima vai se manter sempre nos versos pares. 2, 4, 6. Na quadra não é o 2 e o 4? Pois bem, na cestilha, o 2, 4 e o sexto. Aí está um exemplo de Leonardo Bastião, poeta de Itapetim, né? Ali da região do Pajeú. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. Vocês estão vendo que é uma afirmação, né? Não é necessário que toda a vida seja dessa forma, né? Eu percebi agora também. Mas vocês vejam, é uma afirmação. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. Aí ele vai dizer, a fruta não vale nada e a madeira é torta e bruta. Ele ainda está afirmando, né? Aí depois dá uma espécie de finalização, como uma espécie de exemplo. Mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Então vamos lá mais uma vez. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. Tá vendo? Eu tenho que rimar. Por isso que quando eu for construir minhas estrofes, eu tenho que prestar atenção, sobretudo, nos versos que tem que rimar, para eu não escolher palavras difíceis. Ele aí botou enxuta. Aí já vai para a fruta, vai direto para a fruta, né? O que mais pode rimar com enxuta?
luta, né? O que mais? Vai ficando difícil, né? A fruta não vale nada e a madeira é torta e bruta. Olha aí a sacada do poeta, né? Ninguém tinha pensado em bruta, mas aí ele pensou e deu certo, ficou maravilhoso. Daí a grandiosidade, né? Por isso que alguns poetas, o poeta é melhor. Não, não existe poetímetro, nem versímetro, nem versômetro, não tem poeta maior, nem melhor, nem do que nenhum. Entretanto, há momentos de inspiração, né? Em que você, dá aquela sacada, vem aquela palavra ali que faz toda a diferença, né? É nesse sentido. Mas, mais uma vez, pessoal, isso é prática. Leonardo Bastião, isso é acostumado desde menino a assistir cantoria, né? Ele também cantou, né? Começou cantando e desistiu. É prática, é o contexto sociocultural, né? Que torna possível. Essa região do Pajéu, a região do... regiões assim, né? Aqui do Seridó, do Jaguaribe, lá no Ceará, né? Do Crato. Então, existem regiões assim, né? Espécie de bolsões assim, que é claro que em outros lugares também, mas há regiões onde essas práticas são mais cotidianas, né? No sentido bem mesmo assim do pessoal na rua tá falando, tá declamando, tá. Então, enfim, torna isso mais fácil, né? Beleza? Então, isso é a cestilha, né? A cestilha, outras cestilhas aí, como exemplo, ó, quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Braulio Bessa, né, lá de Alto Santo. Se o pranto é irmão do riso, nascidos do mesmo amor, tanto me faz estar rindo como sentindo uma dor. Que o sofrimento é da vida como o perfume é da flor. Eita, já patriota, meu conterrâneo, velho. Beleza? Então, estão vendo aí, a cestilha é isso. 6 versos em que vão rimar o segundo e o quarto, igual a quadra, e aí acrescentado do sexto também, rimando. Beleza? Vamos adiante. Na cestilha, a distribuição do pensamento também se faz de forma semelhante ao da quadra, né? Tem essa sequência lógica, um silogismo. Silogismo muito comum, muito conhecido, é aquele de Sócrates, né? Todo homem é mortal. É uma afirmação geral. Sócrates é homem. É a afirmação mais, né, a premissa menor. E aí depois a conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Ou seja, é mais ou menos assim que a gente faz na cestilha. A gente tem os 2 primeiros versos como uma afirmação, né, ou uma espécie de pensamento mais geral. A gente tem os versos terceiro e quarto, né, como uma afirmação mais restrita, e aí a gente pode usar uma comparação. E os versos 5 e 6 a gente vai concluir. Aí pode dar uma razão, ou explicar, ou trazer outra, ou fazer outra comparação, enfim, o terceiro, o quinto e o sexto a gente vai dar o fecho, né, da cestilha. É mais ou menos assim. É obrigatório, mais uma vez, não existe obrigatoriedade. Isso é o que a gente percebe, né? Lendo, o pessoal faz mais ou menos dessa forma. E aí vai se tornando um hábito, né? Então a gente tem, por exemplo, olha só, João Miguel Saltchuk, que foi um cara que virou cantador de viola para defender a tese dele, né, lá de Brasília. Ele é de Brasília e entrou nesse universo, antropólogo, e defendeu a tese dele. Eu recomendo fortissimamente, né, a tese de João Miguel Saltchuk, né, em que ele vai entrar nesse universo para entender realmente, os antropólogos fazem isso, né, a imersão. E ele passou alguns anos aí aprendendo com o pessoal cantando nas feiras, nos festivais, e foi aprimorando. Ele diz, pô, bicho, eu não sabia que era possível isso, né? Mas foi aprimorando e se tornou um cantador de viola, né? E aí ele percebeu o seguinte, que a cestilha, a gente pode tentar entender ela também como ela sendo, facilita para a gente entender. Ela é composta por 3 versos e 2 frases. Ou 3 frases grandes. Por exemplo, admira a mocidade não querer envelhecer. Tá vendo? A gente pode, isso é uma forma, como eu falei, é uma forma que pode facilitar para algumas pessoas, né, a compreensão da cestilha e também a composição. A gente imaginar, tudo que for para facilitar é melhor, né? Então tem pessoas que têm mais facilidade em pensar ela toda quebradinha, nos 6 versos, tem gente que tem a facilidade de entender ela, né, como 3 frases maiores. Não tem problema nenhum. Depois você vai quebrar, né? Admira a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. E aí conclui, sem ser velho não se vive, bom é ser velho e viver. Tá vendo? Então, assim, é uma forma, né? E ele considera que, para ele, foi como quando ele
pá, deu estalo assim, pô, eu também posso fazer isso. Se eu pensar em frases mais longas, tá entendendo? Eu trouxe justamente para isso. Se eu pensar em frases mais longas, não pensar dessa forma quebradinha, essa forma quebradinha para ele dificultava. Era como se você tivesse que fazer 6 frases. Aí, pô, 6 é fogo. Não, então eu vou fazer 3, né? 3 grandes. Então, quem quiser ficar à vontade também para fazer isso. E aí é só fazer a rima lá no final, quebrou aqui no meio aqui, papai deu certo, virou a cestilha. Beleza? Pronto, agora a gente tem... Eu vou passar da brincadeira da cestilha, tá bom? Porque eu estou vendo aqui a questão do tempo. A gente pode fazer isso na próxima, vai ter mais tempo para a gente fazer. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cetilha, né? Que é a última espécie mais usada na composição de cordéis, viu, minha gente? Vejam bem, porque há uma diferença. Na cantoria, como eu falei, as espécies mais usadas são a cestilha, a cetilha, em menor grau, e a décima. Na composição dos cordéis, a gente geralmente não usa a décima, porque justamente pelo tamanho. A décima, ela vai, né, fica um pouco enfadonha quando é para ser lida. Para ser cantada, não, ela vai embora. Né? Tem aquela musicalidade que ajuda. Mas para ser lida, num cordelzinho que a gente vai trabalhar, principalmente com a ideia de trabalhar com a educação básica, a gente vai usar aí a quadra, no máximo a cetilha, que já está um pouco grande aí para a molecada. Então, quadra, cestilha, mas vou apresentar a cetilha, afinal de contas, né? É uma variação da cestilha. A gente só vai inserir mais um verso, né? Claro, cestilha, a gente cetilha insere mais um, depois do quinto verso. Entre o quinto e o sexto, a gente joga um lá ali no meio. E aí vai ter aparecer outro esquema de rimas, né? Esse quinto vai rimar, que o quinto na cestilha, ele é livre, né? Ele não rima. Na cestilha rimam o segundo, o quarto e o sexto. O quinto, portanto, é livre na cestilha. Quando a gente vai fazer a cetilha, a gente vai inserir um verso depois do quinto, logicamente vai ser o sexto, aí sim ele vai rimar com o quinto. Beleza? E o sexto continua rimando com o segundo e o quarto. É mais ou menos assim, do jeito que está aí, ó. Nosso colega, né, aqui do curso do mestrado, inclusive eu agradeço demais, faço questão de registrar, o Jones, lá do Crato, Jones Alencar. Maravilhosa essa cetilha dele, ó. Falar da vida é difícil, seja em qualquer condição. Tá vendo? É um pensamento maior, né? Não sabemos o caminho que tem melhor direção. Aí onde é que está? Até aí está a quadra. E a cestilha seria mais um verso e ão no sexto, né? Para fechar. Mas ele preferiu fazer uma cetilha, porque a cetilha ela tem uma musicalidade maior ainda, né? Quando a gente rima o quinto com o que vem a ser o sexto, aí ela dá uma compassadazinha bonitinha, rapaz. Fica quase uma música, né? Por isso que eu vou ler do início. Falar da vida é difícil, seja em qualquer condição. Não sabemos o caminho que tem melhor direção. Se soubesse, erraria só para ter a ousadia de seguir o coração. Né? Então dá esse tranquinho aí. Se soubesse, erraria só para ter a ousadia de seguir o coração. Dá essa compassada, esse molejo aí, né? Que aí fica muito mais interessante. Outra coisa, nós podemos mesclar esses tipos de estrofe no cordel. A gente não precisa fazer o cordel todo em quadra, ou todo em cetilha, ou em cestilha, não. Beleza? A gente pode ir mesclando, de acordo com a necessidade que a gente tiver de expor o pensamento. Às vezes o pensamento numa quadra dá certo, a quadra é suficiente. Outras vezes não, a gente percebe que precisam de um pouco mais de espaço, então vamos para a cestilha. Se ainda assim não for suficiente, ou se eu quiser, né, dar uma musicalidade maior, né, esteticamente fica mais massa, aí eu acho, né? Aí a gente parte para a cetilha. E aí volta para a quadra, não tem mistério, não tem problema nenhum, não, certo? Então a gente pode mesclar. Um colega meu fez cordéis, inclusive com um soneto lá no meio. Não tem erro nisso, não tá, tá tranquilo, não tem nenhum problema. Estou colocando assim, as mais utilizadas, né? São a quadra, a cestilha e a cetilha. E aí vai depender, como eu falei também, do público, né? Para quem a gente está escrevendo. Né? Eu vou fazer um soneto, né, para a criançada, fica um pouco complicado. Né? Então, versos com menos, estrofes menores, né, como essas aí, estão de bom tamanho, assim, para a gente exprimir o pensamento, até a cetilha, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vamos deixar para brincar também na próxima. Deixa eu ver como é que está a hora aí, Ariel, por favor. Olha, a gente está... Agora são 8h50.
10 para as 9, né? Vai até 9h30, né? Vai, mas lembra da gente deixar um espaço para o pessoal Ah, falar também, então beleza. tá? Então, por conta disso, pessoal, a gente, no próximo encontro, eu acredito que no final a gente pode fazer essas brincadeiras. Para não pegar também de supetão assim, né? Então vocês vão pensando também, vão elaborando, compondo, né? Cestilhas, setilhas, quadras, para a gente brincar também no final do próximo encontro, beleza? Aí, então, nesse sentido, a gente falou sobre as estrofes e agora, finalmente, a gente vai falar sobre a deixa. O que é uma deixa? Eu já adiantei aqui, né? A gente já falou um pouco sobre isso. A deixa significa o último som deixado na última palavra do último verso de uma estrofe. Então, vamos voltar aqui. Não sei se eu coloquei na frente. Por exemplo, eu tenho essa setilha de Jones, terminou em coração. Ou seja, a deixa vai ser ão. A deixa é o último som. Não é a última palavra. É o último som. A deixa se refere à rima. Beleza? Rima é sempre som. E é sempre o final da palavra. Como eu falei, a partir da última, ou melhor, da vogal tônica. Né? No caso, coração, ão. Então, a deixa é ão. Se Jones quisesse, ou alguém quisesse continuar pegando na deixa, fazer outra estrofe pegando na deixa, então deveria, na verdade, fazer um verso rimando com ão. O primeiro verso da próxima estrofe. Todo mundo entendeu, né? Então vamos voltar aqui. É com esse som que o outro poeta, ou seja, o último lá da estrofe, o outro poeta, ou mesmo, né, se quiser continuar pegando na deixa, deve rimar o primeiro verso da estrofe que fará em seguida. Se alguém tiver dúvida, pessoal, por favor, viu? Aí depois pode colocar aí que a gente vai falar. E assim sucessivamente, como uma costura que dá maior ligação e musicalidade às estrofes. E, como eu falei, pelo motivo também, no caso da cantoria, para diminuir, pelo menos, as chances, né, de o poeta, o adversário, vir já com um balaio, ou seja, com estrofes decoradas. Porque a deixa vai fazer isso, obrigar, né, que pelo menos o primeiro verso ele componha, né, vai ter que compor rimando com o último som que eu deixei. Beleza? Então, atrapalha um pouco, né, quem vai com a ideia de estrofe decorada, que, repito, a gente chama de balaio. A origem da deixa, uma questão histórica interessante, é a lei Chaprin, regra segundo a qual o poeta, isso era muito usado na poesia da Idade Média, né? O poeta deveria começar a sua estrofe repetindo todo o último verso da estrofe feita, claro, anteriormente, né, imediatamente anterior, por seu adversário. Então, a lei Chaprin, pela lei Chaprin, nesse caso aqui de Jones, né, a gente deveria começar a próxima estrofe seguindo o coração, mais ou menos assim. Né? Não precisa ser totalmente igual, mas o mais próximo possível. Seguindo o coração, né, eu vou fazer a poesia. Então, seria nesse sentido a lei Chaprin, que é, então, repetir todo o último verso. Essa adaptação para repetir apenas o último som foi feita pelo cantador José Galdino da Silva Duda, Zé Duda do Zumbi, né, nascido aqui na Paraíba, e era chamado Zumbi porque ele morava num bairro que tem esse nome, né, Zumbi, lá em Recife. Beleza? Então essa é a origem da deixa. Vamos ver aqui, tem um exemplo aqui muito bom. João Furiba, João Furiba, figura, lá de Taquaritinga do Norte, ali perto de Caruaru, né, cantando com o Pinto do Monteiro. Aí Furiba disse, se você quiser ter sorte, ele cantava meio fanho, se você quiser ter sorte na sua mercearia, mande pôr uma etiqueta em cada mercadoria e ponha meu nome nela que conquista a freguesia. Aí a deixa ia, né? Aí Pinto do Monteiro tem que começar a estrofe dele rimando com ia. Pode repetir a palavra? Pode. Pinto repetiu aí, ó. João Furiba já tinha usado em cada mercadoria, a palavra mercadoria para rimar, ia. E Pinto pegou, não tem nenhum problema, não. Se você conseguir evitar, melhor. Né? Enriquece mais a poesia, né? Para você não ficar repetindo as palavras. Mas é possível, sim. Né? Então, Pinto faz. Triste da mercadoria, tá vendo como, né, dá uma musicalidade, né? Então, ponha meu nome nela que conquista a freguesia. Aí Pinto, isso é imediato, né, na cantoria.
triste da mercadoria que nela tiver seu nome. Pode vir um guabiru, que é um rato, né, grande, com 15 dias de fome, caga o pão, mija no queijo, passa por cima e não come. Né? E aí, João Furiba, na continuação, vai ter que fazer o primeiro verso da estrofe dele, a estrofe seguinte, claro, já terminando em homem, rimando com homem, pegando na deixa. Isso aí é o famoso pegar na deixa, a regra da deixa da poesia sertaneja. Nos cordéis, a maioria dos cordéis eu acho que não usa, pelo menos os que eu conheço, não usa essa regra da deixa, porque dificulta, né? A gente, em vez de 3, numa cestilha, por exemplo, em vez de 3 palavras ali, 3 rimas, a gente vai ter que ter uma quarta, né? Para fazer a rima da estrofe seguinte. Claro, isso é possível, não tem nenhum problema, não é obrigatório pegar na deixa, é obrigatório na cantoria. Na cantoria, isso sim, é obrigatório, o poeta pegar na deixa, ele tem que pegar. Né? Nos festivais, inclusive, são tirados pontos, né? Se o poeta não pegar na deixa. E na cantoria de pé de parede, que a gente chama, né? Essa cantoria mais informal, o público já fica fazendo murchoxo, sabe? Balançando a cabeça, e o cantador não pega na deixa. Eu nunca vi cantador sem pegar na deixa, não existe. Né? Então, mas a gente pode fazer o cordel, compor o cordel sem usar a deixa? Pode, claro, não tem nenhum problema, beleza? Se puder usar, se puder fazer com a deixa, melhor ainda. Pronto, era isso. Aí no próximo encontro a gente vai falar sobre a métrica, porque a métrica exige um pouquinho, né? Tem umas questões aí, as questões de medida do verso. Né? A gente vai pegar o que é sílaba gramatical, o que é sílaba poética, né? Como é que a gente faz para aumentar, para diminuir o tamanho do verso, isso é possível, né? Através da declamação, né? Porque a métrica ela é feita dessa forma, né? A medida de um verso estabelecida a partir do som. Então, lembrem sempre, a métrica, o ritmo, lembrem sempre o seguinte, que vocês já devem ter percebido e já sabem, né, que a poesia é música. A chave da poesia é música. Então, para a gente fazer, a rima é música, a métrica é música, né, no sentido de que a gente vai, a forma como a gente fala, como a gente canta as palavras, que a gente pode juntar, pode alargar as palavras, né? Então, tudo isso tem um nome para tudo isso, né, na teoria literária. O ritmo é música, que a gente vai fazer essas batidas, né, que vão diferenciar um galope à beira-mar, né? Tantatã, 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 e é música. Então, facilita bastante, sabe? A gente escutar música, né? Como eu falei, essas músicas assim, né, compostas por esses cantores, né, esses compositores que têm essa matriz, né? As proveniências assim, sertaneja, né? O pessoal usa muito. E é isso. E aí na próxima, então, a gente fala sobre próximo encontro, sobre métrica, sobre ritmo. Esqueci de botar aí também, mas acho que vai dar tempo da gente falar. E finalmente, tendo em vista esse arcabouço aí, né? Essa base aí, a gente falar sobre a configuração física dos folhetos com cordel. Então, uso essa expressão, folheto de cordel. Não porque eu prefiro evitar folheto de cordel, porque dá a entender, né? É mistura. Folheto com cordel eu acho que é melhor, porque o cordel, como eu falei, é a poesia, né? E aí o folheto é apenas o meio, né, de divulgação, a mídia, né? Que pode ou não ser usado. Beleza? E a gente vai então no próximo encontro, então. Pois beleza, vou sair aqui, vou voltar. Uhum. Muito, muito obrigada. Nossa, meu Deus do céu, mas isso foi uma delícia, meu cara. Isso foi uma delícia. Doida para chegar terça-feira. Olha só, vamos lá que tem pergunta, meu amigo. Você não está liberado para jantar ainda não. Beleza. Olha só, a gente tem 3 perguntas. Uma é um comentário e 2 perguntas que ficaram no caminho, mas o Matheus disse que você já respondeu ele. O Matheus Bonfim perguntou se as definições que você tinha falado antes de rima, né, de verso, se serve para as canções também. Né? Aí ele falou que você já respondeu. Porque não. Que você respondeu no final. Você quiser comentar alguma coisa. Não, eu queria, porque isso é importante mesmo, muito interessante. Nas canções você vê a liberdade que o camarada tem, né? Então é absoluta, né? Na música você não tem compromisso nenhum com essa rima exata, né? Muito, na verdade, eu acho que é
é pouco utilizada, né, essa rima assim, né, a rima consoante, ela é exata. E aí, como na música, na musicalidade, isso aí não faz a menor diferença. Nenhuma. A grande questão é no cordel, né? Aí na cantoria já faz um pouco, mas como eu falei, alguns poetas cantadores, eles, né, fazem ali, conseguem esconder um pouco, né, às vezes assim, outros já para evidenciar o que eles consideram um erro do colega, aí eles vão apostar na mesma rima só para intensificar a pronúncia correta. E aí no cordel não, aí no cordel realmente a gente tem que ter esse cuidado, né, de usar realmente as palavras com a terminação, com som, né, final, igual. A Vitória... Matheus, ele te respondeu, se quiser comentar, fica à vontade, tá? Vou passar para a pergunta da Vitória, mas você fica à vontade para comentar também. A Vitória Machado perguntou, professor, você pode falar um pouco mais sobre as noções ibero-árabes herdadas pelos cordéis, por favor? Então, deixou marcas, essas noções ibero-árabes deixaram marcas na estrutura do cordel como a gente conhece hoje? Olha, veja bem, existe alguns teóricos, vou começar falando assim, dando uma referência muito boa, assim, Teófilo Braga é um pesquisador, né, português que tem história da literatura, história da poesia popular em Portugal, por exemplo. E outro que é o Luiz Soler. Posso escrever aqui, deixa eu ver. Luiz, é isso mesmo. Luiz Soler. Eu acho que o livro dele é Raízes Árabes no Folclore do Sertão Nordestino. Luiz Soler, ele foi violinista da Orquestra Armorial, né, fundada por Ariano Suassuna, né, desse movimento armorial, que o objetivo de Ariano era juntar justamente, né, essas práticas consideradas eruditas, né, europeias, né, com aspectos dos sertões, né? Então, o Alto da Compadecida, alto né, de Gil Vicente e tal, lá em Portugal. Alto tem um aspecto, uma espécie de peça, né, de teatro, é teatral, é uma peça. Né? E Ariano, então, o Alto da Compadecida tem esse caminho, né? Uma ópera com aspectos da sertanejo. Assim como Elomar Figueira Melo, aqui de Vitória da Conquista, faz na música. Elomar tem o Alto da Catingueira, que é uma coisa maravilhosa, né? Um negócio doido. Então, veja bem, esses elementos, né, esses pesquisadores e outros também, esses elementos da poesia. Primeiro, a poesia ibero-árabe, porque, como eu falei, ela tem, né, esses elementos culturais da presença árabe que, durante 800 anos, né, de 711 a 1492, né, esteve presente ali na Península Ibérica e deixa essas marcas muito fortes, né? A gente tem Ibn Quzman, por exemplo, que é um poeta responsável por transformar a Muxaraua, que é uma espécie de estrofe cantada em árabe culto, né, no Gezel. Isso aqui, se vocês pesquisarem, isso aqui é muito interessante. O Gezel, que é um bailado, mas só que no árabe vulgar, no árabe popular. Então, a gente tem esses elementos, né, da poesia árabe ali de forma muito forte, né, na poética, na cultura ibérica. E que isso é trazido, Gilberto Freire fala, inclusive, sobre isso, né, de muito do que é árabe entre nós, né, o árabe não veio direto, não veio para cá, assim, né, diretamente, pelo menos assim, em grande quantidade, na época da colonização. Mas os portugueses que vieram trouxeram esses elementos da cultura árabe que não se restringem apenas à alimentação, né, a questão estética, né, as ogivas, esse tipo de coisa, não. A poética também ela é bastante influenciada nesse sentido, e o Gezel é um dos aspectos mais interessantes nesse sentido. Veja bem, como eu falei, o cordel, eu acredito muito nessa teoria de Aderaldo Luciano, que o cordel ele não é árabe, não é ibérico. O cordel, como tal, ele é um gênero literário brasileiro, criado aqui no Brasil. Porque o que existia nos países ibéricos eram folhetos
em que, para popularizar, para, né, tornar mais baratas as impressões claro, acessíveis, eram usados, então, traziam almanacs, romances, mas não poemas narrativos desse jeito. Tanto é que lá não existe hoje. Em Portugal não existe. Os portugueses, eles vêm estudar aqui, né? Então, os portugueses, eles vêm estudar o cordel aqui. Não existe cordel, né? Na Península Ibérica, né? Dessa forma como a gente conhece, como gênero literário, como esse poema narrativo. Então, mais uma vez, existem folhetos lá, né? Existiam mais ainda, né, antigamente, folhetos em que eram impressos romances, almanaques, né? Então, o cordel, como gênero literário, como esse poema narrativo, né, foi criado na Serra Teixeira, no meados do século XIX, 1850, sobretudo por Nicandro Nunes da Costa, né, um dos primeiros cordelistas, e Silvino Pirauá Lima. E depois, no início do século XX, 1903, 1905, Leandro Gomes de Barros, ele mora 13 anos, 15 anos, se não me engano, na Serra Teixeira, né, vindo de Pombal, e dali ele leva essa experiência toda dos cantadores para Recife. E aí, com um senso comercial muito apurado, ele começa a imprimir esses romances. Então, Leandro também não é iniciador do cordel, mas sim talvez um dos primeiros a imprimir. Mas a compor, muita gente já compunha há muito tempo atrás. Acho que era isso, né? É isso. O Matheus, ele quer comentar. Vai lá, Matheus, fica à Boa vontade. noite, gente. Só para aproveitar, porque eu pesquiso música, né? Eu pesquiso sobre a chamada música brega na ditadura militar. Então, uma das discussões que se tem sobre como trabalhar com música é sempre isso, a gente deve tratar a letra, a canção como poesia ou não. Aí o professor dando essas definições, né? Eu me perguntei se eu poderia me valer disso. Porque, no caso da minha pesquisa, eu tento discutir as questões sociais das temáticas, né? Mas eu estou tentando aprender mais sobre essa questão de música mesmo em si para me ajudar nas minhas análises. Por isso que eu perguntei se valia a pena eu me aprofundar nisso, né? Mas como o professor já respondeu agora no final, que tudo isso tem a ver com música, né? Então, não tem nenhum problema eu me apropriar disso, né? Então, obrigado. De jeito nenhum, cara. Eu acho o seguinte, bicho, a gente tem que ser ousado, principalmente nesse momento, Matheus, que é perfeitamente possível, né? A música, ela está imbuída em tudo, né? No cordel, enfim. Aproveite e ouse, faça aí um trabalho que traga contribuições também nesse sentido, né? O que eu acho que a gente precisa separar é música e poesia. Nem toda música é poesia, nem toda poesia é música. A música, a poesia tem muitos aspectos musicais, né? Como eu falei, a começar pela rima. A rima, a métrica e o ritmo são aspectos, a deixa. A gente está falando de poesia aqui, de música toda hora. Então, a poesia, ela tem muitos aspectos musicais, mas não quer dizer que a poesia seja música, né? A poesia, ela naturalmente seja musicável. Não, e que a música também tem que ser composta observando esses rigores, vamos dizer assim, da poesia, né? Mas fora isso aí, é perfeitamente, eu acho, né? Vai ser um orientador direitinho, né? Eu fiquei pensando aqui, Matheus, e todos, né, pessoal, do que o Matheus falou, nesse contexto da ditadura também, que você tem aí toda uma estratégia também de produção de letras musicais que sejam decodificadas no sentido de uma mensagem política que queira se passar, de uma manifestação política que queira colocar. Eu acho que é bacana se pensar nessa ideia da rima ou da letra como um planejamento, né? Tem uma proposta aí de estruturar essa letra de forma a não passar pela censura, né? Acho que tem um caminho bacana aí que a rima pode ser um dos elementos que você pode analisar, depender do tipo de música que você vai, né, encontrar. E só de curiosidade, como o professor falou que nem sempre uma coisa vai ser música, outra vice-versa, só de curiosidade indicar para o pessoal ouvir depois que o Paulo Diniz, eu não sei se o pessoal conhece, né, que ficou famoso com aquela música Eu Quero Voltar Lá para a Bahia, ele musicalizou o poema E Agora José, né, então fica aí a dica, que a versão que ele fez é muito massa, ele musicalizando esse poema.
Legal. Você é de qual estado? Qual é a sua Eu sou de universidade? Fortaleza, eu estudo na Universidade Federal do Ceará. Ai, massa. Legal. Massa, massa. Muito bem, pessoal. Olha, aí a última provocação que a gente teve foi da Aline. Eu não sei se ela ainda está aí. Não sei se. Ah, tá ali. Foi um comentário que ela fez, Aline, vou colocar aqui. Ela falou, professor, vi a minha aula de lógica na frente agora com o seu exemplo. Ou seja, você absolutamente foi didático. Isso aí. Vocês vão ver no próximo isso. encontro, espero que todo mundo esteja aqui para a gente, quando for falar sobre métrica, aí vocês vão ver, mas rapaz, tem tanta matemática aí também nesse negócio. Tem lógica, Pois eu vou te matemática. falar, pois eu vou te falar, Lindó, eu não sei se é da Covid ainda, viu? Mas se fosse uma aula de lógica, eu ia ser a última aluna, porque hoje meu cérebro não está funcionando. Mas eu vou. Ah, meu Deus. É a única coisa, eu acho que eu me lembro, que é a base, né? Essa questão do silogismo. Então, a gente tem essa premissa, que a gente pensa muito assim, né? A gente dialoga muito nesse sentido, a gente sem perceber, é uma coisa meio natural, né? Inclusive, aproveitando já aqui, pegando na deixa, também para falar sobre a métrica, é justamente isso, porque é natural. A métrica, a gente usa muito os versos de 7 sílabas poéticas, porque a gente fala muito assim. E aí eu vou trazer alguns exemplos, e aí eu já coloco aqui também para que vocês façam isso. Procurem nas manchetes de jornal, vocês vão ver, e vai contando nos dedos mesmo, não tem nenhum problema. As manchetes, muitas delas são compostas em versos de 7 sílabas. Né? Porque a gente fala muito assim. Ó, a gente fala muito assim, sabe? Então é música pura, né? É o ritmo da língua portuguesa também que facilita bastante, né? Nesse sentido. Então métrica, música, a gente entende tudo. Tá ótimo, tá ótimo. Minha gente. Ah, sim, tem uma última pergunta fundamental. Perguntaram onde podem comprar teus livros. Meu Deus. Eu acho que foi o Noeliton. Agora eu não perdi aqui, mas eu lembro que uma pessoa perguntou onde podia encontrar a sua coleção de filosofia, de cordel. Acho que não, acho que enfim, alguém perguntou. E aí, meu amigo? Não, infelizmente, até como eu falei, você falou aí também que o ABC da poesia, eu fiz o ABC da poesia lá pelo Sebo Vermelho, aqui do Natal, em 2010. Aí acabou, eu fiz outro e tal, também esgotou. E aí eu estou fazendo agora uma releitura, né? Estou colocando outras questões que eu aprendi aí, né, nesse momento aí. E aí está no pré, realmente assim, eu estou fazendo uma revisão para ver se publico no próximo ano. O ABC da poesia sertaneja. Né? Quem perguntou foi a Aline. A Aline, vi aqui. A Aline que perguntou onde podia encontrar. O que eu trago lá é uma cartilha que eu trago essas questões aí, né? De o que é uma quadra e tal. Aí, claro, coloco de uma forma desenvolvo mais um pouco, né? E os cordéis de filosofia, infelizmente, também tem, não. Pois é. Os cordéis de filosofia tem lá na... Enfim, deixa eu chegar em Caicó, mas eu acho que o pessoal está digitalizando o acervo da Cordelteca lá. E aí os seus cordéis estão lá, eu lembro que eu vi. E aí eu vou ver com o Norival se já tem esse cordel digitalizado, que aí eu compartilho com o pessoal. Se tiver, pode compartilhar, o pessoal que quiser aí, com certeza. Tá joia. Meus amigos, minhas amigas, professor Lindoaldo, foi maravilhoso demais aí essa noite, viu? Eu vou te dizer. Muito obrigada, muito obrigada. E olha aí que tem um mote aí, ó. Ó, Noel, estou colocando aí Foi um verso todo. Um verso todo, olha aí. Você quer ler? Lê você. Não, é sobre mim, eu fico todo sem jeito. Pode ler. Nesse momento reza um texto, depois... Poxa vida, que coisa linda. Valeu, obrigado, viu, Noel? Coisa linda. Meus amigos, eu vou parar de gravar aqui, né? Porque senão a gente vai gravar até os agradecimentos.